Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Ouvintes, se vocês ainda não responderam a pergunta âncora, vocês podem acessar o site www.agir.com.br ou responder pelo nosso MSN, juventude@agir.com.br. A pergunta âncora é: qual o nome da micobactéria responsável pela tuberculose? Vocês podem levar a concorrer ao livro A História de Beck. Temos mais algumas perguntas chegando. A Rosevânia de Monteiro Tabosa pergunta: evidências apontam que o risco de morte por tuberculose é cerca de 50% maior em pessoas negras, falo das pretas e pardas, do que em brancas. Sabemos que temos questões sociais aí relacionadas, mas haveria também um certo racismo? Eu acho essa pergunta essencial e fundamental para a gente clarear algumas coisas. A gente melhorou muito na questão da desigualdade no Brasil, mas a gente ainda tem que percorrer um caminho muito longo, sabe? Então, a meu ver, o que acontece com relação a isso? Primeiro que agora com o advento do governo Lula, a gente está colocado no Brasil a ser reconhecido como uma população negra, como todos nós. Isso eu acho que eliminaria uma série de questões que a gente traz nos nossos conteúdos ancestrais, preconceituosos. Eu acho que está corretíssimo sobre ele. Mas tem uma outra situação que a gente observa. Normalmente a gente tem uma ficha de notificação onde você pede a raça e a cor das pessoas. Então, assim, a questão da etnia não tem muito a ver com isso. O que geralmente acontece, isso é uma coisa que a gente não pode mascarar, é que, por exemplo, se eu tenho quem morre mais hoje no município de Fortaleza, são jovens, negros, pardos, pobres, de 15 a 24 anos que se colocam na periferia. Isso é uma condição da sociedade, isso é uma situação socioeconômica que aponta para isso. Então, quando nós hoje estamos encontrando adultos, jovens, pardos morrendo de tuberculose, eles muitas vezes estão na drogadição, estão no crack, que é uma coisa que nós precisamos ter um novo enfrentamento, é uma coisa que está graçando, inclusive, trazendo outras doenças. E outra situação também é a co-infecção pelo HIV. Então, são coisas que andam muito juntas, que não é uma questão racista, é uma questão, acho que, me parece mais assim, de estar constatando esses dados. Porque para você confirmar uma pessoa dita como branca, nós seríamos extremamente arianos, que não é o nosso caso. Nós somos uma população totalmente miscigenada, né? A nossa história ela aponta para isso. Você tem, pelo menos na minha raiz, que me orgulha muito, eu tenho indígenas na minha família, tenho pessoas negras, né? Meu bisavô era um homem que tinha um cabelo bem escuro, assim, uma pele bem escura. Então, você tem isso, meu pai com os olhos azuis, e a gente vai fazendo esse povo brasileiro, que é essa diversidade toda. Agora, ainda é isso que você fala, porque nós temos um processo, assim, de que as pessoas que são colocadas na periferia de algumas cidades, e a acessibilidade, quando você vai ver pela condição social, inclusive a condição de empregabilidade, no estudo inclusive que eu estou fazendo, com relação a isso, você encontra realmente que são pessoas que têm um nível de renda menor. Apesar de que a tuberculose também é uma doença de quem? Do OM, meu avô morreu de tuberculose, né? Nós temos grandes nomes da poesia brasileira que foram pessoas tuberculosas, e nós temos também uma faixa expressiva com relação a alguns profissionais da área de saúde, e nós temos também bancários, por incrível que pareça, pelo tipo de trabalho que executam, pelo confinamento. Agora, são grupos, né, que mais expostos, de mais alto risco, por exemplo, o grupo de pessoas que estão no presídio, esse é um grupo também que nos preocupa. As pessoas que vivem confinadas em asilos, as pessoas que são moradores de rua, né? Então, assim, nós tivemos uma visita no ano retrasado a um albergue do Shalom, ali perto do Colégio Cearense, do Colégio Cearense, e por incrível que pareça, eu conheci um trabalho dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. As pessoas lá, elas construíram um albergue para pessoas que têm
são moradores temporários, não tem o que dormir, não tem o que comer, eles vão para lá e as pessoas apoiam, da comunidade Shalom. E eu conheci lá. Então, nessa época que eu fui lá, nós tínhamos 3 pessoas com tuberculose, dormindo juntas, eram 180, se não me engano, são 183 leitos ou 158 leitos, uma coisa mais ou menos assim. E tínhamos mais outros que tinham hematologia respiratória. Então, para compreender assim, a dinâmica e a complexidade da doença e o comportamento dela, como ela funciona, inclusive nos grandes aglomerados nas capitais, que ela tem uma situação assim, me parece uma situação um pouco mais agressiva, né? Chega com relação a alguns municípios do interior, né? Por conta da dificuldade da empregabilidade aqui. Também. Projeto de Fortaleza pergunta: preconceito social e de cor da pele explicaria em algum nível essas diferenças na mortalidade, como diferenças no acesso aos serviços da saúde, inclusive no manejo e tratamento adequados? Bom, Marcelo, um abraço, querido. Eu sabia que você ia me ouvir. Estou muito feliz. Eu queria só que você voltasse para cá um pouquinho, uma pergunta para eu ver. Porque, assim, o que a gente observa? Eu acho que eu tentei responder mais ou menos isso que você está perguntando, Gilberto. Realmente, a gente tem níveis, né? Ou seja, de 19, a realidade que a gente tinha no Brasil alguns anos atrás era que de 19 crianças que estavam na primeira série primária, uma conseguia chegar à universidade. Hoje a gente melhorou isso, mas a gente precisa melhorar muito. Porque todos os meninos que entram no desafio da infância conseguirem cursar a universidade. E depois entrarem nos mestrados, a gente ter, porque nós temos um potencial de um povo maravilhoso. Agora, realmente, o que a gente observa são as pessoas de condição financeira mais precarizada, no geral, que adoecem mais de tuberculose. E isso não tem a ver com preconceito a nível dos profissionais, não. É pela própria condição de vida e de moradia que, infelizmente, está até exposta na sociedade capitalista desse tipo, né? Então, qual seria a situação de tuberculose aqui no Ceará e também no Brasil? Antes da gente falar da tuberculose no Brasil e no Ceará, a gente tem que pensar que a tuberculose é um problema mundial. É tanto que países, né? Países, por exemplo, países mais ricos do mundo, G8, estão hoje financiando aqui no Brasil, através do projeto Fundo Global, financia 3H, que é a tuberculose, a malária e a AIDS. E a gente diz, como ele é um problema mundial, e a gente viu a taxa etária onde está ocorrendo a questão da mortalidade, né? A gente tem o quê? Uma faixa etária extremamente produtiva, economicamente produtiva. Então, o país que não há um investimento nesse agravo, logicamente, os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras vão estar acometidos da doença. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 1/3 da população do mundo está infectada. Ou seja, eu, Heloísa e Bárbara, se a gente fizer aqui o PPD agora, né, que é um testezinho que a gente faz para saber se está infectado, com certeza uma das 3 estaria infectada. E isso, minha gente, não quer dizer que a gente esteja doente. É que a gente, por algum momento das nossas vidas, teve contato com o bacilo e aquilo que a Heloísa disse. O bacilo está aqui doente. Por isso, que a tuberculose aumentou muito. Porque com o advento da questão da AIDS, eu tenho minha imunidade baixa e aí aumenta a tuberculose. Então hoje, pensou tuberculose, pensou tuberculose. Bom, então em termos de número, 1/3 está infectado, há uma média de 25 mil casos por dia no mundo todo. E só para situar, dos dados que a gente tem de 114 países, né, aqui no continente da Terra, 80% dos casos estão em 22 países. No Brasil, segundo também a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2008, nós teríamos que ter detectado uma média de 92 mil casos. E, entanto, nos nossos sistemas de informações só 70 mil. Ou seja, nós não estamos pensando em tuberculose. Obrigada, Heloísa. Vamos de intervalo musical com Hit Fala. Mais no final, ficou muito. Né? Eu acho que E aí deu certo aí? Não, ficou ok. Tá. Sei que rapaz.